Olá, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Mello e estamos aqui, para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a Idade Média. Gosto de deixar sempre claro que, além dos conteúdos, eu quero que você comece a estudar história dessa forma, né? Você mesmo, vai fazendo questionamentos. Se você tirar de uma informação que parece ser mínima, você fazer, dela o máximo. Ao longo da aula, eu vou chamar a atenção quando chegar esses momentos. Legal? Quando começou a Idade Média, ela começa com o fim do Império Romano. Então, os bárbaros invadiram o Império Romano e começou a Idade Média. É uma informação que a gente considera assim básica, mas ela é fundamental. Por quê? Você vai pensar, eu vou também usar essa estratégia, eu vou dar alguns segundos para você pensar. Se você quiser, para ter mais tempo, anota no seu caderno para ver se a sua, a sua intuição, enfim, a sua consideração vai bater com a minha na sequência. Então, como eu disse, eu dou 2, 3 segundos e você, geralmente são perguntas também, gente, muito imediatas, legal? Se acontecer de ser algo mais complexo, aí você, como eu disse, tem essa possibilidade aí de parar o vídeo para pensar um pouquinho mais, legal? Cada um está num estágio diferente, então a gente tem que respeitar aí todos esses estágios aí que existem. Mas então, olha, gente, começando, como eu já disse, quando você pensa então no fim do Império Romano, são as invasões bárbaras. Então o que você tem que fazer? A primeira coisa, eu quero que você faça no caderno, uma divisão que a gente costuma fazer para estudar história, que é a seguinte: você vai anotar o nome Idade Média, e vai passar um risco vertical, mais ou menos no meio do caderno, vai colocar Alta Idade Média de um lado e Baixa Idade Média do outro. Certo? Aí, os alunos sempre, quando eu faço nas salas de aula, perguntam sempre, mas quantas linhas, Aquelas perguntas tradicionais. Pessoal, umas 10 linhas aí, tá? É só o seguinte: quando você bater o olho ao final da aula, você perceber as características de um período e as características do outro. Quando chegar no final, você vai ver como isso é legal e como funciona. Você lembrar, então, das invasões bárbaras, vai ficar, gente, muito bom, Porque aí você já vai colocar a primeira informação. Então, na Alta Idade Média, você vai colocar lá, invasões bárbaras. Se você estiver fazendo anotações sobre essa aula, como eu falei para você, deixa esse esqueminha aí, tá? Esse paralelo, mais ou menos umas 10 linhas reservadas. Aqui uma imagem de desenhos inspirados nos bárbaros, só para a gente dar uma relaxadinha. Do lado esquerdo tem o H, que seria um viking, e do lado direito, Asterix e Obelix, que seriam então habitantes da Gália, que na época do Império Romano foi dominada, e seria, grosseiramente falando, a França, na época do Império Romano, Gália. Bom, aqui é óbvio, eu vou ter que falar um pouquinho, dar uma parte mais conteudista. Eu vou até evitar um pouco falar em datas, em nomes, tá? Talvez até coloque aí embaixo para você, Sempre é bom você dar uma notadinha, não tem problema. Eu quero que você foque, principalmente na ideia, da lógica do, vamos chamar assim, um movimento. Você vai perceber, como eu disse, melhor ao longo da aula. É o seguinte: você marca lá, invasões. E aí eu queria, eu já vou fazer a primeira paradinha aí. Eu queria que você desse uma olhadinha no mapa da Europa e pensasse o seguinte, tá? O Império Romano compreendia aquela parte, que mais ou menos seria o entorno do Mediterrâneo. Certo? Então o Império Romano compreendia toda essa região que hoje nós conhecemos como Portugal, Espanha, França, parte da Inglaterra, Itália, vários países do leste europeu, hoje a Turquia, aquela região lá do Oriente Médio, que você estudou, Mesopotâmia, norte da África e assim por diante. E os bárbaros ocupavam aquela faixa do que seria hoje, Alemanha, tanto é que eram bárbaros germânicos, por isso que eu falei para vocês, sempre
ficar atento aos nomes, eles dão informações preciosas. Então você vai pensar essa linha, grosseiramente falando aí, né, do que é a atual Alemanha para cima. A definição de bárbaro é simples. Não fez parte da cultura greco-romana, né? Os romanos chamavam de bárbaros. Era onde, né, estavam os povos bárbaros. A região mais norte é mais fria, certo? Ela é melhor para a agricultura ou pior? Então, né, imagino que você sabe que à medida que você está se aproximando lá do norte da Europa, né, você tem cada vez uma temperatura mais fria, ou seja, né, neva com mais constância. Então as terras são menos férteis. E essas terras em torno do Mediterrâneo são as regiões mais férteis. Então os bárbaros invadiram com qual finalidade? Então é óbvio que eles vieram atrás então de terras mais férteis. E aí continuo fazendo os questionamentos com você. Esses povos, eles fizeram o que depois que eles ocuparam esse território? Eles formaram vários reinos, não é isso? A unidade política, né, que existia no Império Romano acabou, né? Agora vai ser substituída por vários estados, né? Vários reinos, no caso. Vou colocar um mapa aí para você dar uma olhada. Então, não sei se você, né, parou muito ou pouco tempo para olhar, mas eu vou te ajudar. Não precisa também se preocupar muito com isso agora, pois ao final da aula, se você achar necessário, você volta onde você quiser, tá? Mas vamos continuar na dinâmica aqui, o tempo que eu estou te dando é o que eu calculei mais ou menos que nos interessa. Não é para ficar lá, como eu disse, decorando, né, nomes de povos bárbaros, certo? Até porque, pessoal, esses reinos foram muito efêmeros, sabe? Só para você ter uma ideia, onde hoje é Portugal e Espanha, tinha o reino dos visigodos, tá? Logo na sequência virão os muçulmanos, vão ocupar aquele território, acabou esse reino. Então, né, você não vai ficar muito preocupado com eles. Apenas alguns, né? E aí sim eu vou chamar a atenção, legal? Então vamos por ordem. E um outro desafio aí, entre aspas, que eu quero fazer para você. Então veja, eu vou dar nome de 5 povos bárbaros, tá? Só para a gente fazer uma brincadeira aqui, né? Que é uma estratégia, como eu falei, tá? Um recurso que você tem que fazer quando você estiver estudando outros pontos. Muitas vezes, pessoal, esse recurso, né? Esse método que eu faço, muitos alunos vieram me falar depois, professor, você sabe que eu usei isso daí num assunto que você não tinha ainda dado e funcionou e eu consegui acertar a questão? Então é isso que eu quero que vocês façam, como eu disse no começo. Então, como eu estava dizendo, vamos, né, pensar em 5 povos aí. Eu vou fazer em tipo, né, vestibular aí, tá? Alternativas, que é para facilitar, né? E a gente faz essa brincadeira aí, tá? Então, vamos lá. Tem 5, né, povos. Você vai me falar o seguinte. Eu vou colocar lá no enunciado, tá? Qual soa mais familiar para vocês, né? Então, dá uma olhadinha aí. Eu tenho quase certeza que você anotou os francos, né? Porque você deve ter lembrado da França. Se você pensou assim, está no caminho certo. Legal? Agora eu queria chamar a atenção de outro nome que estava lá, né? Os vândalos. A palavra vandalismo foi incorporada, né, no nosso vocabulário como sinônimo de violência, de destruição. Olha, gente, isso é uma informação importante. Tá? Ou seja, os bárbaros eram extremamente guerreiros, não é isso? Violentos, né? Tomaram o Império Romano. Então, como eu estava dizendo, você deve ter anotado o Reino Franco, que lembrou da França. Mais uma vez aqui, para você ver em destaque, né, a localização geográfica do Reino Franco. Ah, você não lembra dos burgúndios, você não lembra dos visigodos, dos ostrogodos, por quê?
né, eles não constituíram nenhum reino assim de longa duração, mas os francos sim, né, como disse, está aí até hoje o nome do país. Então, olha, você já avança mais no nosso resumo, né? Além das invasões bárbaras, a formação dos reinos bárbaros. Então, veja, e você então tem o Império Romano, né, e há uma fusão das culturas. Tá? Por isso que eu falo que os alunos acabam errando pelo seguinte, a gente, muitos alunos que estudam história vê de forma muito estanque. Então, tipo, olha, terminou a Antiguidade, começou a Idade Média, tá? E aí, pessoal, não pode apagar, né, totalmente o período anterior, principalmente a gente fala nesses períodos de transição. Na verdade, é muito mais uma mistura do que a destruição. É que a destruição física, né, provoca até uma certa impacto maior, e o aluno acha que todas as instituições foram destruídas. Não, toma cuidado com isso. Por exemplo, eu estou falando que língua? Estou falando português, né? Espero que você esteja me entendendo. Ou seja, a língua portuguesa é uma língua latina, né? Misturada, né? Óbvio, com alguns povos lá que invadiram, no caso a Península Ibérica, mas, né? Então o português, né? O espanhol, o italiano, o francês, são línguas latinas. Então, o latim é a língua do Império Romano. Então, como que você pode dizer, né, que destruiu as instituições romanas? Tá? Outra coisa, gente, o cristianismo. Né? O cristianismo, se você estudou direitinho lá no Império Romano, foi oficializado lá, né, no Império Romano. Tá? E o cristianismo está aí até hoje. Então, né, outra instituição que ficou. Uma vez um aluno, a gente perguntou, né, percebi assim, uma certa dificuldade nele de entender isso, e eu dei um exemplo que eu hoje, né, chamaria aí de tosco, tal, mas olha, a gente não se acanhe, você tem que criar, né? Se você achar tosco demais, não conta para ninguém, fica para você, mas use a seu benefício. E como eu disse, eu falei o seguinte, olha, imagina uma maçã, imagina um copo de leite, tá? Você coloca lá no liquidificador e bate. Quando você vira lá no seu copo, você tem leite? Tem. Você tem a maçã? Tem. Mas você não as tem mais nas formas puras. Veja essa questão da FUVEST. Diz assim, sobre as invasões dos bárbaros na Europa Ocidental ocorridas entre os séculos 3 e 9, é correto afirmar. Lembra da questão das datas? Né? Os vestibulares decentes não vão cobrar datas de vocês. Né? Eles dão as datas, eles querem outros, né, questionamentos, né? Vão fazer outros questionamentos. Eu coloquei, gente, em vermelho para ser mais rápido e depois você volta aí com mais calma se você quiser. A A está errada porque, olha, acarretou a ruína das instituições romanas. Por isso que eu selecionei essa questão, porque ela trata justamente desse tema. Né? As instituições romanas, muitas foram preservadas, a língua, né? A igreja, né? E assim por diante. Vamos resolver primeiro, discutir as questões erradas. Vamos para C. A Europa conseguiu conter os bárbaros? Essa é a que se descartaria mais facilmente, né? A D, o Império Romano não teria desaparecido, para isso teria que estudar o Império Romano. Teria desaparecido sim, ele já estava em decadência, tá? Inclusive, você pode também concluir, os bárbaros invadiram justamente porque eles estavam enfraquecidos, tá? Aí, os godos foram os povos menos importantes. Espera aí, gente. Não foi o mais importante, mas dizer que foi o menos também é exagerado. Né? Existiu o reino dos visigodos, dos ostrogodos, né? Que nós falamos agora há pouco. Então, a questão, né, a alternativa correta seria a B. Ó, se por um lado causaram destruição e morte, por outro contribuíram decisivamente para o nascimento de uma nova civilização, a Europa cristã. Então, voltando aqui, gente. Então, quando os bárbaros entraram no Império Romano, esse reino, no caso, né, o Reino Franco, ele teve uma importância porque o rei, né, não precisa se preocupar, como eu disse, muito com nomes, legal? Eu vou falar, eu sei, mas não fiquem muito preocupados com esses nomes nesse momento. Quando tiver um que vale a pena, eu vou chamar a atenção. Esse rei chamava-se Clovis. Diz que ele se tornou cristão, estava numa batalha e ele disse, olha, se eu vencer essa batalha, eu vou me tornar cristão. Outros falam, né, que foi a mulher que o convenceu, que já tinha se tornado cristã e o convenceu, né, a ser cristão também. Mas, pessoal, veja, não importa pra gente, né, como ele se converteu.
importa é que, né, ele se tornou cristão, que era uma religião, como eu disse, oficial do Império Romano. Então, olha, já a partir daí, né, se o rei é cristão, vocês sabem, por bem ou por mal, os súditos têm que ser também, correto? Então, veja, esse reino franco, ele, né, se tornou um reino cristão. E esse vínculo, gente, com o cristianismo foi só aumentando, tá? Depois nós vamos ter uma aula específica sobre a expansão muçulmana, tá? Vamos voltar ao assunto com mais detalhes. Mas olha, onde hoje é Portugal e Espanha, eu até falei aí meio en passant, era o reino dos visigodos, tá? Só que logo os muçulmanos ocuparam esse território. Se você é bom de geografia, tá? Nem precisa de mapa, mas eu vou pôr depois aí para você ver com mais detalhes. Então, quando, né, o que hoje seria Espanha faz fronteira com a França atual, né? Na época, então, mundo muçulmano e mundo cristão, no caso aí o Reino Franco. Houve uma batalha ali na fronteira, chamada Batalha de Poitiers, que os francos, né, um senhor chamado Carlos Martel, conseguiu então conter os muçulmanos. Então ele passou, né, a ser visto como o quê? Né? Como o super-herói ali do cristianismo, né? O salvador da pátria, entre aspas, né? Quer dizer, ele conseguiu conter os muçulmanos lá na Península Ibérica e não entrar. Então, como eu disse, olha, né, mais um vínculo com a igreja. Olha, eu deixei colorido a setinha vermelha, corresponde ao domínio muçulmano na Península Ibérica, certo? E a seta azul corresponde ao reino dos francos. Então foi ali na fronteira dos atuais países, né, França e Espanha, que houve a batalha que eu citei. Hoje a gente teve um outro senhor chamado, um nome meio esquisito pra gente, Pepino, tá? Inclusive, quando uma vez eu estava dando essa aula, aí sabe aqueles alunos que assistem a aula de manhã, à tarde, à noite? Então ele já devia ter visto, né, minha aula em algum outro momento. E aí, gente, aquelas salas, né, 100 alunos lá. E aí ele gritou, já sei, professor, é Pepino o Grande. Eu falei, não, gente, calma. Esse aqui é Pepino o Breve. Mas olha, de brincadeiras à parte, né, o Pepino, ele não era rei ainda, tá? Ele era primeiro-ministro. E ele doou terras para a igreja, tá? Mas, pessoal, terra não é esse sítio que, né, não sei se a sua família tem, um amigo, né, aquele sítio lá que, né, tem uma piscininha e tal. Não, gente, era quase que a metade da Itália atual. Nesse mapa você pode observar o patrimônio de São Pedro, como ficou conhecido os domínios papais. Chamava-se Patrimônio de São Pedro. Pessoal, o Papa ficou tão assim, né, contente, né, feliz com aquela doação, que ele colocou a coroa na cabeça do Pepino, tá? Aí você vai falar, mas professor, ele não era rei? Não, gente, ele era primeiro-ministro. Falei isso aí, não sei se você atentou. Então, ele fazia parte de uma dinastia, eu já vou falar aí para vocês, cujos reis eram muito fracos. Então, né, os ministros acabaram se destacando. Mas ele dá início, né, como eu disse, essa coroação, dá início a uma dinastia que aí sim é importante. Tá? Aí sim você precisa anotar. Né? Nós vamos anotar depois no nosso resuminho lá. Que chamava-se Dinastia Carolíngia. Esse nome carolíngio deriva da palavra Carolus, tá? Que é Carlos, né, em latim. Então, olha, nós podemos avançar mais aqui no nosso resuminho, né? Então, além da formação aí dos reinos bárbaros, colocar aqui o mais importante foi o Reino Franco, que, né, tornou-se Império Carolíngio. Não tem como errar. Aí, olha, você vai lá ler a apostila, vai pegar um livro didático, vai falar, né, professor, por isso que eu não gosto de história. Merovingio, Carolíngio, olha, nomes muito parecidos, eu não vou lembrar disso. Vai sim, gente, sabe por quê? Olha, se você pensar, né, que a figura mais importante é o Carlos Magno, né, não tem como errar, gente, tá? Aí você vai pensar, a palavra Merovingia e a palavra Carolíngia deriva de que nome, né? É do Carlos. Então, se preocupar com aquela que é importante, igual nós fizemos com os reinos bárbaros, né? Nos preocupamos mais com o Franco.
Aqui é a mesma coisa. Qual dinastia você vai se preocupar? A dinastia carolíngia, que é do Carlos Magno. Você acha, então, que essa aliança entre o Estado, o rei e a igreja o fortaleceu ou o enfraqueceu? Vou dar os segundos aí para você pensar. Tenho quase certeza que você pensou no fortalecimento, né? Tem aquele velho ditado, união faz a força. E aí houve uma expansão desse reino, tá? Eu vou colocar um mapa aí para você visualizar. Você viu, olha, vai, né, ocupar praticamente toda a Europa Central, tá? Menos a Península Ibérica, né, que, como eu disse, estava ocupada pelos muçulmanos, tá? E, né, praticamente a Europa, né, Central está na mão desse império, né? Então faça essa relação. Um recurso para você, né, lembrar mais fácil é pensar assim: o Império Carolíngio é o reino franco que expandiu, tá? Agora, uma outra pergunta para você. Se você sabe que existe essa relação entre igreja e Estado, quando houve essa expansão, né, para o resto da Europa, você poderia dizer que houve uma expansão do cristianismo também? Sim ou não? Óbvio que sim, né? Então, você percebe, houve uma... porque nem todos, né, se converteram ao cristianismo, nem todos os bárbaros, né, tinham se convertido. Então, essa expansão fez com que, né, acontecesse também a expansão, né, do cristianismo. Mas, pessoal, quando o Carlos Magno morreu, tá, o império foi dividido entre seus 3 netos. Tá? Eu vou colocar aí o mapa para vocês verem. Luís, Lotário e Carlos. Então, veja, aí, mais uma vez eu te pergunto, tá? A divisão fortalece ou enfraquece um império, um reino, seja lá o que for? Vai enfraquecer. O enfraquecimento do Império Carolíngio, associado a alguns outros fatores, provocaram, gente, o que eu chamo de novas invasões. Tá? Por que eu chamo novas? Pelo seguinte, facilita a nossa sequência. Porque você vai lembrar, bom, os muçulmanos estavam ali, né? Se você comparar, só para ter uma ideia, por que eu faço isso? Os bárbaros entraram lá no século V. Né? Os muçulmanos entraram, por exemplo, na Península Ibérica no século VIII. Né? Então você já, na sua cabeça, você vai, né, como eu disse, colocar no rol lá das novas invasões. Então, estão os muçulmanos na Península Ibérica. Pelo norte vieram os vikings. E no leste vieram os povos. Tá? Tem alguns países no leste europeu que ajudam a gente a lembrar do nome deles. Por exemplo, se você pegar o mapa atual da Europa, você vai ver Eslovênia, Eslováquia, tá? Ou seja, são os povos de origem eslava. Tá? Você vai ver também um país chamado Hungria, os húngaros. Então, né, os húngaros, né, os eslavos, vêm lá pelo leste, pelo norte, né, como eu disse, os vikings, e no sul estão os muçulmanos. Ou seja, a Europa está, gente, literalmente invadida por todos os lados. Aí o que aconteceu? A ruralização plena da Europa. Então, esses reinos, né, foram muito efêmeros, e aí vai prevalecer o que nós chamamos de feudalismo. Então, olha, gente, olha que interessante. Você tem que se preparar para os 2 possíveis questionamentos. Se, por exemplo, perguntarem para você qual a origem do feudalismo, tá? Você vai falar, olha, está lá no fim do Império Romano. Se você estudou aula sobre o Império Romano, vai facilitar ainda mais. Se não estudou, eu vou lembrá-los. No finzinho do Império Romano, né, tentaram contornar a crise do escravismo, instituindo a vila e o colonato. Tá? A vila, né, acho que é bem fácil você, né, pegar a ideia, era um território, né, ou seja, uma terra, e aí foi né, uma falta de escravos, então eles começaram a instituir o colono, né, daí o nome colonato. Então o colono
seria ali a transição entre o escravo e o servo, tá? Ou seja, ele não pode abandonar a terra, isso que é importante. Então, veja, a vila e o colonato são embriões, tá? Né, do feudalismo. Aí os bárbaros trazem algumas características também, que nós vamos ver na sequência, quando, né, a gente for falar da questão política, da questão social, eu vou falar para vocês quais são esses elementos, né? E aí se formou o feudalismo. Então, né, uma coisa, outra coisa, tá? Se você for questionado sobre a origem, né, do feudalismo, está lá no fim do Império Romano. Mas quando foi o auge do feudalismo? Entre os séculos 9 e o século 11, mais ou menos, tá? É óbvio que você vai precisar, né, esperar um pouquinho a aula para ver do século 11 em diante o que aconteceu, mas até o 9 você já sabe, tá? Mas olha, gente, sabe aquela tabelinha lá que eu falei para vocês? Então, olha, o que você vai colocar lá? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar lá primeiro, sem se preocupar com o nome, gente. Por isso que eu falei, são 10 linhas no máximo, tá? Então você vai colocar lá, ó, primeiro de tudo, invasões. Aí você faz esse raciocínio. Eles invadiram, fizeram o quê? Formaram seus reinos, certo? Esses reinos, qual o mais importante? O Franco, que virou Império Carolíngio, né? Terceira. E o que aconteceu com esse Império Carolíngio com a morte do Carlos Magno? Se esfacelou em vários, né, feudos. Então, a instituição do feudalismo. Você percebeu qual é a ideia? Né? Ao final de um período, você, em 4, 5 tópicos, você tem um resumo, né, bem sintético do período que você estudou. Quando você terminar a aula, a gente for lá olhar esse resumo, tá? Vai vir meio que automaticamente essa informação. Tá? Você vai ver, olha, invasões, quem são? São os bárbaros. Se você lembrar dos nomes, melhor ainda. Ah, os visigodos, os ostrogodos, os burgúndios, os vândalos, os francos, né? Aí, qual que é o mais importante, como eu disse? O Reino Franco. Aí, né, você vai associar. Por que ele é importante? Porque ele expandiu, então eu tenho que associar a época do Império Carolíngio. Tá? Então, veja, por que eu estou colocando isso, gente? Eu acho interessante que você, como eu disse, colocasse, né, as invasões bárbaras e depois chamasse de novas invasões. Porque, vamos supor que se você faz sintético, faz demais, né? Você vai pensar o seguinte, então começou a Idade Média, começou o feudalismo, né? Então você perde, gente, aquela informação, tipo, tentar formar reinos, né? O Reino Franco, o Reino, né? O Império Carolíngio. Então, por isso que eu acho legal, né, que você tenha essa noção que foram duas, né, ondas invasoras, vamos chamar assim, tá? É óbvio que foram muito, né, até mais, mas, né, do ponto de vista histórico, tá? Essas duas vão conseguir, né, te situar, porque se tiver um questionamento sobre esse intervalo aí, você vai conseguir resolver. E se você tem aquela visão muito estanque, tipo, começou a Idade Média, começou, né, o feudalismo, você fica perdido, não. Então veja, agora que nós estamos chegando ao final da Alta Idade Média, vamos pensar só, né, esse lado aí da Alta Idade Média. Então você vai associar, os bárbaros invadiram, formaram seus reinos, o reino mais importante é o Reino Franco, que expandiu, virou o Império Carolíngio. Mas aí com as novas invasões, né, ele se desintegrou e nós entramos no feudalismo. Então você vai associando, né, e ao mesmo tempo, como eu disse, não se perdendo. Então agora, gente, nós terminamos o que a gente chama de Alta Idade Média, tá? Até a formação do feudalismo, né? Vamos ter na sequência uma aula específica sobre o feudalismo e depois toda a Baixa Idade Média, tá? Que tem muita coisa. Se você achou assim meio chato, toda hora tá parando, mas você vai ver que isso vai ser importante, porque como eu disse, né? Quando você for estudar outro assunto, que eu não esteja presente até para te ajudar, você vai conseguir se virar sozinho, tá? Aí você fazendo esses questionamentos, por isso que eu falei no início, pessoal, da informação, né? Por isso que eu falei no começo, tá? Tirar o máximo do mínimo, né? Então vou voltar à ideia, ó. Idade Média. Pô, óbvio demais. Não, mas eu preciso tirar desse mínimo o máximo. Então, né, eu já me situo historicamente na linha de tempo, né, e cada informação, gente, que eu vou ganhando, eu vou
acrescentando esse meu repertório. Então é a mesma coisa, por exemplo, muitas coisas você vai puxar da memória, né, pelos nomes. Outra coisa, você vai perceber que os vestibulares atualmente colocam muito texto para depois vir o questionamento. Pessoal, esse texto é cheio de informações, né? Falou, lá você vai grifar, senão a gente vai fazer isso juntos em algumas situações. Você grifa, né? Falou uma data, você grifa. Lá embaixo, quem é o autor, quando escreveu, tudo, né? Você vai usando em seu proveito, tá? Ao final, você vai ver como dá resultado isso. E aí você vai entrar na faculdade que você quiser, no curso que você deseja, que você sonha. Legal? Então é isso. Aguarda a aula então sobre o feudalismo.